Bom dia, Marcela. É a Luciana da secretaria. Nós nos falamos ontem à tarde. Eu conversei, levei o seu questionamento à mantenedora do colégio e ela não poderá atendê-la, até porque ela não está fazendo atendimento aos pais para resolver questões da matrícula, uma vez que a escola já colocou o seu posicionamento bem claro nos comunicados que foram enviados. Então, o que ela pediu para que eu falasse a você é que a matrícula, ela é anuidade parcelada em 13 vezes, né? Ela é a primeira parcela da matrícula, a qual todas as escolas aqui no Brasil efetuam esse tipo de cobrança. Quanto ao destino, a destinação, né, desses valores, eles são inúmeros, né? Tanto investimentos na escola, como pagamento dos impostos. Você sabe que a carga tributária aqui no Brasil é muito grande, né? Encargos trabalhistas, enfim. Essa verba é distribuída desta forma. E ela colocou que ela não é isenta para nenhum aluno, né? Todos os alunos da comunidade escolar efetuam esse pagamento. E ela pediu então para esclarecer isso para você e que ela não irá poder atendê-la para essa conversa, porque não é uma prática que ela realmente faça. Ela não está atendendo nem presencialmente e nem por videochamada para esse tipo de esclarecimento. Então fica a resposta do colégio, né? As condições da matrícula são as que estão no comunicado que foi enviado. E aí você faz uma análise, né, junto com o seu esposo, para ver se as condições são viáveis para vocês, tá bom? Um bom dia para você. Existe uma outra possibilidade de efetuar o pagamento, que seria em 12 vezes. Entretanto, neste caso, o desconto que foi acordado, ele seria retirado. Você poderia pagar em 12 vezes, porém com o valor integral do curso. Lembrando que o contrato que você tem firmado com o Colégio de Serviços Educacionais, ele é anual. Esse contrato, ele finda em 31 de dezembro de 2023. Então, ele não tem renovação automática e nem a vaga do aluno fica reservada automaticamente. Por isso que existe essa renovação da matrícula nesse período do ano. Só após a renovação da matrícula é que a criança tem a vaga de fato garantida para o próximo ano letivo, tá? Então, o contrato que você tem firmado com nossa escola finda-se em 31 de dezembro de 2023. Caso vocês desejem reservar a vaga para 2024, é necessário que seja efetuada a matrícula dentro das condições que foram apresentadas. Eu odeio enviar áudio, mas eu vou enviar áudio. Para começar, bom dia. A minha pergunta não tem nada que ver com anuidade e pagamento e desconto, o que foi escrito no documento. Tudo isso eu já li e eu entendi, já pesquisei aqui na internet o que significa matrícula, o que significa anuidade, o que significa mensalidade. Essa não é a minha dúvida, ok? Eu não pedi explicação do que significa anuidade, mensalidade, matrícula. Tudo isso eu já pesquisei e sei como funciona o sistema no Brasil. A minha dúvida é completamente outra. Inclusive, eu já enviei para você uma mensagem, Juliana, já te expliquei a situação. Então, assim, o meu maior problema é o meu orçamento é contado até o último centavo, ok? Eu não tenho nenhum problema em pagar a anuidade da escola em 12 vezes. Não tenho problema nenhum. Eu pago todos os meses, inclusive até adiantado. Todos os meses vocês recebem o pagamento da mensalidade, inclusive adiantado. Então, o meu problema não é esse. Vou fazer um outro áudio para não ficar tão grande. Como eu estava explicando, o meu salário vem e eu tenho que pagar as minhas contas aqui na Inglaterra e tenho que pagar as contas lá no Brasil. Tá tudo contadíssimo. Então, eu tenho para pagar a escola do Guilherme 1.500 por mês.
Não tem mais que isso. É 1.500 por mês. Eu não tenho como pagar mais que isso, porque tá super contado, tá limitado. O meu orçamento é limitadíssimo. Eu tenho que ajudar a minha filha que está na faculdade, eu tenho que ajudar o meu filho que está na faculdade, e eu começo a minha faculdade agora em outubro, e o meu curso de advocacia, porque eu também eu tô fazendo, vou fazer uma faculdade e vou começar meu curso de advocacia também. Que, por sorte, aqui, tudo isso é financiado aqui pelo governo. Então, assim, eu não vou ter que pagar os meus cursos, mas eu tenho que ajudar com os custos da Ana e do Rafael aqui. Então, assim, quando vocês me mandam uma carta falando que tem que pagar 1.000 e tantos de matrícula, eu quero entender por que que eu tenho, se eu estou pagando a anuidade dividida em 12 vezes todo mês, anuidade é o valor total do curso do ano. Então, eu entendi o que é anuidade. Aí vocês dividem em 12 vezes e eu pago todos os meses a mensalidade. Então, eu queria entender o que significa a matrícula. O que significa a matrícula? Até onde eu entendi, a matrícula significa uma reserva da reserva para o próximo ano. Então, você paga a matrícula pro ano seguinte. Vou fazer um outro voto. Então, eu queria saber com vocês por que, se eu estou pagando todos os meses a anuidade dividida em 12 meses e eu estou pagando todos os meses direitinho a mensalidade, por que que eu tenho que adiantar o pagamento da matrícula? O que é matrícula? Por que que eu tenho que adiantar 1.000 e tantos de matrícula? Ainda não entendi o porquê, porque eu tô pagando anuidade em 12 vezes, então todo mês eu tô pagando a mensalidade da anuidade. Então, o que que é essa matrícula? Por que que eu tenho que arrumar dinheiro de onde não tem para pagar algo que eu tô pagando todos os meses direitinho? Aí eu entendi que a matrícula é para reservar o lugar do Guilherme na escola para o ano seguinte. Só que daí eu faço a minha pergunta. Tudo isso é um contrato, ok? Entre a escola que me fornece a educação para o meu filho e eu pago para vocês por esses serviços. Então, se eu pago direitinho todos os meses, direitinho, sem problema, nunca tiveram um problema comigo. Então, se isso já não é um bom sinal de que eu sou uma cliente boa, e daí eu tenho que reservar a plaça deles, assim, pagar direitinho e respeitar o contrato não é suficiente para ter a garantia de que o meu filho vai ter a vaga na escola, então, sabe, é um pouco. Eu não entendo esse sistema de vocês, porque eu até entendo que vocês têm que ter uma garantia de que a criança vai estar na escola, mas se eu pagar todos os meses, inclusive adiantado e pagando direitinho, já não é uma garantia suficiente? Vocês precisam receber uma matrícula adiantada para poder reservar a plaça, para reservar a escola do meu filho? Sabe? Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro de matrícula, porque o meu dinheiro é contadíssimo. 1.500 é para a escola do Guilherme. Aí vocês já começam a falar de que, daí então já não vai ter que tirar os descontos que foi oferecido, que não sei o quê. Aí eu já entendo isso como uma espécie de chantagem, sabe? Então, ou você paga ou você perde os descontos. Sabe, é como que já é abuso já, sabe? Eu considero como um abuso. Eu não tenho de onde, não é por nada não, eu não tô nem brigando nem nada. É realmente, para mim, é um abuso, porque vocês estão praticamente chantageando. Você tem que pagar a matrícula adiantada, esse valor adiantado que ainda nem sei de por quê. Por que que tem que dar esse valor adiantado se eu tô pagando todos os meses direitinho? Então, sabe, tô respeitando o contrato que foi assinado, sabe?
O respeito está sendo, o contrato está sendo cumprido direitinho. Então, por que que eu tenho que provar com a matrícula, entende? Pagar a matrícula para não entendi ainda. Não, se é para a matrícula é para ir lá e assinar de novo o contrato novo do próximo ano. Por que que eu tenho que adiantar um dinheiro que, sabe, que eu não tenho? E, infelizmente, não vem falar que pode ser dividido e não sei o quê. Não pode ser dividido em nada, porque meu dinheiro está contado. O meu cartão de crédito já tá, o limite dele já está sendo usado para pagar a construção da casa que eu fiz lá para o meu marido e para o meu filho viver no Brasil. Então, para a gente não ter que pagar aluguel, eu financiei lá a casinha pequenininha, lá o cômodo lá. A Camila já foi lá na minha casa, ela sabe. Ela sabe onde meus filhos vivem, num quartinho com um banheiro. Então, eu tô pagando esse empréstimo. Então, não tenho como usar cartão de crédito, não tem como dividir nada. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro que vocês estão pedindo e já, sabe... Eu tô aqui, eu tô treinando com uma advogada aqui e eu vejo essa situação, sabe? Para mim é um abuso. Para mim é uma espécie uma extorsão. Eu sei que é como funciona o sistema no Brasil. Não estou discutindo isso, mas para mim é um roubo porque eu pago todos os meses direitinho. Então eu posso ir até aí assinar o contrato sem problema nenhum. Mas eu não tenho de onde tirar o tal dinheiro, o tal da matrícula. Aí vocês estão ameaçando de tirar os descontos. Então, e daí como que... E aí, como que faz então? Então, o Guilherme para de estudar com vocês. Não tem problema nenhum. Eu arrumo outra escola e acabou o problema. Porque não entra na minha cabeça que eu tenho que pagar, tirar um dinheiro de onde não tem para garantir o lugar do meu filho na escola, sendo que pagar, cumprir o contrato e pagar a mensalidade todos os meses não é garantia de ser um bom cliente. Então daí já não sei, sabe? Já não sei como explicar para vocês, que não sei como explicar, porque a gente se não vão encontrar um cliente melhor. Eu pago todos os meses direitinho adiantado. Se isso não é garantia de um bom cliente para vocês assinarem um novo contrato comigo e garantir o desconto que vocês deram por ter a Camila como familiar, sabe? Porque a Camila é a minha irmã. E vocês me deram desconto exatamente por isso, porque a Camila é minha irmã e tal, e daí vocês deram um desconto de família. Aí vocês estão falando agora que vocês vão tirar o desconto porque eu não pago, se eu não pagar a matrícula. Então, para mim, isso é extorsão. Isso foi o que eu entendi que significa a matrícula, porque eu pesquisei na internet. E como eu uso artificial inteligência para produzir meus documentos e para fazer meus trabalhos aqui da faculdade, essas coisas, então foi isso que eu pesquisei, foi isso que a inteligência artificial me passou o que significa a matrícula e eu entendi o que é. Agora, o que eu estou querendo entender é o que significa o valor esse de matrícula que vocês estão pedindo. É um custo adicional ou é a primeira mensalidade do ano letivo? Então, é isso que eu queria perguntar ontem. Daí ninguém quis nem sequer conversar comigo. Quis diretamente passar com a dona da escola. Porque assim, eu acho que o básico, né, do sistema da escola, o setor financeiro e a secretaria deveria poder explicar para mim sem eu ter que incomodar a dona da escola. Aí a dona da escola agora não quer nem sequer falar comigo, né? Eu até entendo, porque eu sou bem chata mesmo. Sou bem chata. Como estudante de advocacia, então eu sou bem chatinha mesmo, e eu reconheço isso. Então, eu até entendo que ela não queira falar comigo e que ela passou o posicionamento dela de que é isso ou é isso, entendeu? Não tem diálogo com ela, pelo jeito, né?
Então, eu queria saber, a minha pergunta eu vou repetir de novo. O que significa essa matrícula? É um custo adicional que a escola cobra para garantir o lugar do aluno, para garantir o comprometimento de que o aluno vai estar na escola com eles, então se assina, se paga uma taxa adicional, ou é o que eu entendi na carta, que esse valor que vocês estão pedindo de matrícula, basicamente é primeira mensalidade do ano letivo, da primeira parcela da anuidade. Então, aí fica a minha dúvida. Se eu estou pagando a escola todos os meses direitinho, cumprindo com o contrato que foi assinado, pago todos os meses direitinho, sem nenhum problema, o porquê que eu tenho que adiantar o valor da anuidade? Porque eu não vou deixar de pagar? Por que eu não posso só assinar o contrato, que é a minha assinatura, então não vale nada. O meu marido ia assinar, comprometendo que o Guilherme vai estar na escola o ano que vem e que ele está se comprometendo a pagar a anuidade em 12 vezes e pagando, entende? Tá lá, tá assinando, é um contrato. Que esse contrato pode ser, entende? Se a gente não paga, tem um contrato assinado por ele que ele se comprometeu com, com o ano seguinte. Então, se assinar um contrato, ter nossa assinatura num contrato não é suficiente, tem que pagar a matrícula. Então, eu quero entender o porquê que eu tenho que pagar essa matrícula, adiantar a primeira mensalidade do ano, se eu tô pagando direitinho todos os meses. Então, não entendi isso. Por que eu tenho que quebrar toda a minha economia por algo que, entende? Eu vou pagar direitinho, tá sendo pago direitinho. Por que eu tenho que arrebentar minha economia para dar esse gostinho para vocês? Garantia do quê? Já sou uma excelente cliente, pago direitinho todos os meses. Isso não é garantia de um cliente bom para vocês? Tem que pagar a matrícula, então. É só isso que eu queria entender. O outro ponto também que chateia bastante, e já falei, eu estou estudando advocacia aqui na Inglaterra, entendeu? Então, não entra na minha cabeça que se não paga a matrícula, então se retira todos os descontos que foram dados. Então, assim, o desconto que foi dado desde um princípio foi porque a Camila era minha irmã, então se deu um desconto de família. Aí vocês estão. Então, a Camila não vai deixar de ser minha irmã, a Camila sigue trabalhando com vocês. Então, esse desconto se retira, então. Vocês já me tiram todo o desconto de família que foi dado no começo. Porque eu não quero pagar, porque eu não posso, não é que eu não quero, eu não posso pagar a matrícula para dar o luxinho de vocês da matrícula. Então, sabe, só pensa um pouquinho comigo. O que significa isso, porque basicamente vocês estão impondo, sabe, não é já um contrato, uma prestação de serviços de mútuo acordo, aí já é uma imposição de vocês já estão querendo obrigar, ou você faz isso, ou você é penalizado sem matriz, sem descontos, ou você faz isso, ou a gente não garante isso é ameaça, sabe? É assim, é extorsão, estão me impondo algo que eu nem sequer não posso ajudar, sabe? Não é algo que, eu não quero fazer. Eu não quero fazer porque eu sou caloteira, entende? Porque o contrato está sendo cumprido. Não é que eu não queira, eu não posso, eu não tenho capacidade, não tenho de onde tirar, adiantar uma mensalidade que se espera até o próximo ano, janeiro, vai estar lá na tua conta direitinho. Essa mensalidade que vocês estão querendo me cobrar agora vai cair na conta do mesmo jeito, porque eu vou pagar os 12 meses sem nenhum problema. Então, daí vocês estão querendo fazer que eu adiante um dinheiro que eu não tenho para garantir a vaga do meu filho na escola. Então, daí vocês me ameaçam com
retirar o desconto de família que foi dado para mim, porque a Camila é minha irmã, vocês ameaçam, porque é ameaça, sinto muito, é ameaça. E tá guardado os áudios que vocês me mandaram, porque eu considero isso uma ameaça. Então, vocês aí ameaçam com retirar todos os descontos, porque eu não posso pagar, adiantar a mensalidade do mês de janeiro agora. Vocês querem o adiantamento da mensalidade, que é o que está escrito no documento que foi enviado aqui pelo e-mail, que eu entendi, que basicamente a matrícula de vocês é a primeira mensalidade do ano letivo. Então, eu posso pagar a mensalidade do ano letivo. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, entende? Todos os meses direitinho, pagando a anuidade em 12 vezes direitinho. Mas não, vocês querem a matrícula, vocês querem o adiantamento da primeira mensalidade do ano. Que é algo que eu podia perfeitamente assinar o contrato e pagar em janeiro, pagar as 12 mensalidades direitinho e não compromete o meu financeiro. Então, daí, o que eu entendi no áudio que foi enviado para mim é que vocês estão ameaçando com retirar todos os descontos porque eu não posso pagar a matrícula, não posso pagar a mensalidade de janeiro adiantado. Então, manda aí esse áudio para a dona da escola, porque eu ainda não entendi, sabe? Porque vou fazer outro áudio. Que eu já expliquei quando eu comecei a escola com vocês, que eu conversei com vocês, eu expliquei, o meu marido, ele é professor de educação física. O meu marido, ele é inglês. E ele não fala inglês, ele é inglês. E a gente está montando, que está no comecinho ainda, a gente está montando uma escola de inglês aí no Brasil, aí em Piracicaba, privada, claro. E a gente já até conversou lá na Câmara dos Vereadores, lá com um vereador, de uma proposta que a gente fez lá para eles, de ter uma escola para dar aulas grátis para os alunos aí do menos favorecidos de Piracicaba. Tá tudo indo para frente bonitinho. O meu marido tá conseguindo os alunos dele pouquinho a pouquinho, sabe? Mas ainda tá no comecinho o nosso negócio. Então, a gente não pode contar com esse dinheiro ainda. Então, a gente até ofereceu do meu marido ser voluntário na escola, só para vocês conhecerem ele. Vocês recusaram, porque não queria. Eu tô fazendo a documentação do meu marido, porque logo vai sair o RG dele. Aí ele vai abrir conta no banco, a gente vai fazer toda a documentação da nossa escola de inglês e tudo demais. Aí, não sei, talvez ele busque um trabalho numa escola de inglês, para dar aulas de inglês. E daí o Guilherme vai sair do Atlântico, porque onde o Timothy estiver trabalhando, o Guilherme vai estar junto. Entende? Então, assim, até inclusive ofereci para vocês, do meu marido tá com vocês de graça, só para ele ter, sabe, uma experiência, para ganhar uma certa experiência e ajudar, entende? Para vocês poderem darem um desconto na mensalidade para ele. Vocês recusaram, vocês não quiseram a ajuda do meu marido, sabe? Que é inglês, fala inglês e é professor de educação física. Então, sabe, eu não sei como ajudar vocês. Sinceramente, eu não sei como ajudar vocês.